Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus abençoe a sua vida, amém? Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe o seu trabalho. Deus te abençoe sobremaneira. Hoje, os irmãos devem ter chegado aí, visto tantos pães, sobre a mesa. Eu fiz um pedido para as irmãs e elas prontamente atenderam. Eu queria comunicar, compartilhar com vocês nessa noite uma palavra não, mas um recado que Deus deu ao meu coração. Eu não vou falar, Deus me revelou a palavra, porque a palavra já está revelada e já está escrita. Mas eu queria falar para você que Deus, Ele soprou esse desejo de falar sobre esse tema nessa noite. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. E nós vamos ler os versículos de 9 a 13. Amém? Todos acharam? Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. A palavra de Deus diz assim: Jesus dizendo: vocês, quando orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos. Nós conhecemos muito bem essa passagem por causa da oração do Pai Nosso. Eu queria que você fechasse seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, venha a nós o teu reino, Pai, e seja feita somente a tua vontade, sobre cada coração, sobre cada vida, sobre cada mente, sobre cada alma, sobre cada pessoa que está aqui nessa noite, sobre aqueles que estão nos vendo nas redes sociais. Pai, venha a nós o teu reino. Nós carecemos nessa noite, ó Deus, que a tua palavra encontre terra boa nessa noite. A tua palavra que seja como uma semente, o nosso coração como terra boa para essa palavra frutificar, Deus. Que todo carrapicho, Pai, toda tiririca emocional, carrapicho emocional, todo sentimento que esteriliza a terra, que esteriliza as nossas emoções, que esteriliza a nossa capacidade de sentirmos, de ouvirmos a tua voz, que tudo isso agora seja retirado pelo poder do nome de Jesus. Que toda preocupação, ansiedade, todo medo, tudo aquilo que rouba a nossa capacidade de ouvir a tua palavra e entender, que tudo isso agora cesse em nome de Jesus, Pai. E que cada
pensamento agora esteja voltado para a cruz, esteja voltado para a Tua palavra, porque hoje o Senhor quer trazer algo novo para nós, e que os nossos corações estejam preparados para receber o novo de Deus, em nome de Jesus, amém. Amém? Então fala para o seu irmão: Deus tem um desejo muito grande de falar com você hoje. Eu coloquei essa expressão desejo, porque Deus muitas vezes fala com a gente, mas a gente não escuta, não é verdade? Às vezes Deus quer ministrar o nosso coração e a gente está tão inquieto, tão agitado, tão preocupado, com tantas coisas na cabeça, que a gente não escuta aquilo que Deus quer falar. E Deus quer falar com a gente nessa noite. É por isso que a gente está aqui, porque se não fosse por isso, eu não sei por que a gente estaria aqui, né? Esse texto que nós lemos de Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, a oração do Pai Nosso, é a oração que Jesus ensina. Essa oração não foi ensinada pelo apóstolo Paulo, essa oração não foi ensinada por nenhum dos apóstolos, essa oração não foi ensinada por Moisés, essa oração não foi ensinada por Abraão, essa oração não foi ensinada por Maomé, essa oração não foi ensinada por nenhum outro ser humano, mas essa oração foi ensinada por Jesus Cristo, o Filho de Deus. É a oração que Jesus ensina para mim e para você. Irmãos, durante muitos anos, durante muito tempo, e eu acredito que vocês vão concordar comigo, e quem não concordar também não tem problema, mas durante muito tempo, no meio evangélico, principalmente, essa oração, ela foi castrada. A oração do Pai Nosso no meio evangélico, durante muito tempo, ela foi retida. Porque a religião tal faz essa oração de uma forma mecânica, de uma forma de reza, mas graças a Deus que eles fazem essa oração, porque foi a oração que Jesus ensinou. E se tem uma oração que nós devemos fazer, sim, todos os dias, é a oração do Pai Nosso, porque muitas vezes nós oramos e não falamos nada. A gente fica rodando, e não fala para Deus aquilo que nós deveríamos fazer. É claro que Deus sabe o que nós precisamos, mas a oração nada mais é do que uma conversa. A oração implica em relacionamento, a oração implica em você falar com teu Pai, com Deus. E Jesus ensinou a oração do Pai Nosso exatamente porque nós não sabemos como orar, e a Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos. Por que nós não recebemos? Porque nós pedimos mal. Então fala para o seu irmão: muitas vezes a sua oração, ela não é atendida, porque você pede mal. E a Bíblia fala: vocês pedem mal porque vocês pedem por seu próprio prazer, deleite. E aí vem Jesus, que é o Deus de amor entre os homens, e diz assim: espera aí, gente, eu vou ensinar vocês. Tem crente que só de ouvir. Você já foi numa reunião, num lugar que tinha várias segmentos religiosos, e as pessoas falam: vamos orar ao Pai Nosso, ou vamos rezar ao Pai Nosso? Tem crente que pega na mão, irmão, e ora lá o Pai Nosso, é bíblico. Mas tem gente que não quer, porque por conta da religiosidade, a oração do Pai Nosso quase que foi castrada, quase que foi eliminada dos nossos lábios. E é bíblico, queridos, é bíblico. Tem muita gente pedindo besteira para Deus, orando besteira, falando coisa que Deus não falou. Tem muita gente dizendo assim diz o Senhor, e Deus não falou nada. Tem muita gente falando o que Deus não falou, e fica: e agora?
Pai Nosso. Pai Nosso. É a oração que Jesus ensinou. O Pai Nosso é a conversa entre Jesus e Deus, entre o Deus Pai e entre o Deus Filho. Essa sim é uma oração verdadeira, que atinge o coração de Deus, porque ela é bíblica. Fala para o seu irmão, a oração do Pai Nosso é bíblica. Ela é bíblica, ela não é a oração do Pai Nosso, ela é de direito da religião tal. Mentira, a oração do Pai Nosso é para todo cristão, evangélico, católico, seja lá o que for. É bíblica. Na oração do Pai Nosso, nós temos tudo o que nós precisamos para nos conectar a Deus, para a gente atingir o coração do Pai. É na oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, ela tem assim um campo tão grande para a gente pregar. Se nós formos ir por partes, por segmentos que ela diz, dá para fazer centenas, talvez milhares de mensagens. Mas hoje eu queria ficar somente numa pequena fração dessa oração. Eu queria pegar somente um pequeno recorte dela, porque é sobre isso que eu creio que Deus soprou nos meus ouvidos. Não estou espiritualizando nada aqui não, viu? Mas que ficou pulsando no meu coração. Porque se nós entendermos pelo menos essa pequena fração, hoje nós vamos sair daqui com mais paz do que nós temos. Amém? Você tem paz? Amém? Se você não tiver, não tem perigo. Hoje você vai sair daqui com paz no teu coração. E se você está em paz, você vai sair com mais paz ainda. Ele diz assim, ó: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. O nosso pão de cada dia nos dá hoje. Esse momento da oração do Pai Nosso, ele nos mostra algo muito grande da parte de Deus para a nossa vida. Ou seja, o pão nosso. Repete comigo, o pão nosso. Ou seja, esse pão é para você. É para a sua vida, o pão nosso, o pão para a nossa vida, a porção que nos alimenta sem exagero, a porção que nos alimenta sem gulodice. Porque às vezes a gente se alimenta muito mal, e a gente come com os olhos, não é verdade? A gente come mais do que precisa, porque às vezes nós estamos num momento de gulodice, e Jesus está falando, dá-nos hoje o pão nosso para cada dia, às vezes você se alimenta com uma fatia de pão, mas você quer comer aquele pão inteirinho ali, ó, eu estou de olho nele faz hora, já imaginei ele com manteiga, já imaginei ele com presunto e queijo, já imaginei ele com um cafezinho que tem ali. Mas o que essa palavra quer falar conosco, é algo que pode transformar, ou que vai transformar a nossa forma de enxergar a vida hoje. João capítulo 6, versículo 35 diz assim: o Senhor Jesus disse, eu vou ler aqui, João 6,35, disse Jesus, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim não terá fome. Quando Jesus está fazendo a oração do Pai Nosso, e Ele fala sobre, dá-nos hoje o pão de cada dia, a gente pensa, claro, é o alimento de cada dia, mas tem tantas áreas da nossa vida que precisa ser alimentada.
Tem tantas áreas da nossa vida que está num deserto. Tem tantas áreas no nosso interior que está ressequida. Tem tantas áreas dentro do ser humano que precisa ser alimentado. E tem gente que por fora é esbelto, é belo, parece que é tudo de bom, mas por dentro está faminto. Interiormente está passando fome. Você já viu alguém assim? Que interiormente há um sertão dentro dele ou dela? Por fora é maravilha, mas por dentro é fome. Jesus está dizendo: olha, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim, acabou a fome. Fome do quê? Do que nós temos fome? De que fome que ele está falando? De comida? Não só essa, mas em todas as áreas das nossas vidas, Jesus quer trazer saciedade. Jesus trabalha com o que é necessário. E nós vamos ver hoje aqui sobre isso, e é muito bacana, gente. Jesus trabalha com o que é necessário. Fala para o seu irmão: Jesus trabalha com o que é necessário. Ele trabalha com o que é necessário. A palavra de Deus, ela sempre dá ênfase, ou ela procura dar ênfase no aqui e agora. A palavra de Deus, ela sempre procura dar ênfase no agora, nesse momento que nós estamos vivendo. No momento, em cada minuto do seu dia a dia, a palavra de Deus dá ênfase para aquilo dali. Desde o início da criação tem sido assim, Deus dando ênfase para o momento. É a gente que é guloso, que quer pensar no momento e no futuro. Mas Deus trabalha com o nosso momento. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, Gênesis 1, 26, vai aparecer aí, diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move, paraná, paraná, paraná. Façamos, agora, é agora, vamos fazer, puf, fez o homem. Não assim no puf, mas fez. Façamos, e ele diz, domine. Essa expressão, ela está em que, no verbo, ela está em que tempo? Presente, domine. É para dominar agora, não é para dominar depois, é agora. O fazer é agora. Interessante que, qual é o tempo do presente, do verbo, perdão, que a gente mais gosta de viver? Hã? Por que a gente gosta de ver do passado? Pastor, porque a gente é museu. Não. Por que a gente gosta de ver do passado? Porque a gente sabe o que aconteceu. A gente gosta de viver do passado porque a gente já sabe o que aconteceu. Se foi bom ou se foi ruim, a gente sabe. Mas nós não procuramos trabalhar o presente e queremos mudar o futuro ou planejar o futuro, e o futuro pertence a Deus. Deus cuida de nós agora, queridos. Eu gosto muito de pensar que Deus está cuidando. É claro, Ele cuida de nós em todos os tempos, mas para a gente ficar em paz, eu gostaria que você soubesse que Deus cuida de você, é já, é agora. Quando você fica pensando, mas será que Deus está comigo? Será que Deus vai fazer? Será que eu vou conseguir? Relax, relaxa,
Gostou do relax? Relaxa. Deus cuida de você agora. Deus está cuidando de nós agora, nesse momento. Cada detalhezinho Deus está cuidando. Não tem um livro que o pessoal usa muito para ficar pintando? Não tem lá? Né? Que é terapia, aquilo lá que fica pintando. E pinta com várias cores. Vai pintando um monte de imagens. E quando a pessoa pinta legalzinho, fica bonito nos detalhes. É assim que Deus está fazendo, cuidando da gente no detalhe, no agora. Toda vez que você pensa, mas será que Deus está comigo? É como se você estivesse falando, Deus não cuida de mim. Porque se tem uma coisa que Deus faz conosco, é cuidar. Cuidar dos detalhes, cuidar das situações, cuidar do momento. É por isso que a Bíblia diz que nós não devemos ficar ansiosos com coisa alguma. A ansiedade destrói, irmãos, não é verdade? A ansiedade corrói a gente. O que a ansiedade faz? Ela tira a nossa esperança. Gente ansiosa é gente que perde a esperança, porque não confia, não sabe esperar. E a Bíblia fala, espere em Deus, confie em Deus, e o mais Ele vai fazer. Porque enquanto você está desesperado com o dia de amanhã, com os boletos, com os problemas, que você tem que trabalhar, Deus falando, que bom que você está aqui hoje comigo. Ô Maria, que bom que você veio. Que bom que você está aqui com Deus. Enquanto você está desesperado, porque o final do mês está chegando, Deus falou, e daí? Estou com você. Estou com você agora, você acha que eu não vou estar naquele dia lá? Eu não vou estar naquele momento com você? Salmo 145, versículo 20, diz assim, Salmo 145, versículo 20, só anota aí, o Senhor cuida de todos que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Mas vamos ficar com a parte A do versículo, o Senhor cuida de todos os que o amam. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Então Deus cuida de você. Deus cuida de você porque você o ama, mas aí Ele diz assim, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, sabe por quê? Porque eu amo vocês. O Senhor, gente, isso é muito bacana, anota aí para você botar lá na sua geladeira, você colocar lá no painel do carro. Se a semana for uma semana que você julga ser uma semana complicada, escreve isso nos bilhetinhos e coloca em várias partes da cidade. O Senhor cuida de todos os que o amam. E uma coisa bacana, e eu tenho procurado fazer isso, ore a palavra de Deus. Então você pode falar, Deus, na tua palavra, eu não lembro onde é que está lá, mas está mais ou menos assim, que o Senhor cuida de todos que o amam. Então Senhor, cuida de mim porque eu te amo. Isso é uma oração que toca o coração de Deus, porque você está orando aquilo que Ele falou. Olha que coisa gostosa. Isso não traz paz, gente? Deus cuida de todos que o amam. O Salmos 37, versículos 18 e 19. Salmo 37, versículos 18 e 19. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. O Senhor cuida da vida dos íntegros. Irmãos, eu ainda não cheguei naquilo que eu quero pregar, mas é rapidinho, já vou acabar já. Dá tempo, estou com tempo. Pão quente, vamos falar de pão agora, o pão nosso de cada dia, né? Pão quente, é bom comer?
O pão é bom comer quando? Quando ele está? Quando ele está? Quando ele está? Quente. Quando ele está quente. Pão é gostoso comer quando ele acaba de sair do forno. Pão amanhecido tem outro sabor, não é igual ao pão quente. Pão, de um dia para o outro, ele tem outra qualidade, não é verdade? Como é que fica o pão de um dia para o outro? Chechelento. E a gente come porque a gente tem fome. Mas pão é bom comer quando ele está quente, pão da hora. Pão nosso de cada dia. Presta atenção nos detalhes, pega a visão. Pega a visão. O pão nosso de cada dia. Deus não quer dar para você pão velho. Deus não quer dar para você pão amanhecido. Ele quer te dar pão do dia. Pão da hora. Quando eu era adolescente lá em Barbacena, nós saímos da escola, fazia lá o 2º grau, e nós tínhamos o costume, quase todos o pessoal da escola, de sair da escola 10h40, a escola era num canto, a gente vinha para a avenida e passava numa padaria que todos os dias, naquele horário de 10 até meia-noite, tinha pão quente. Então várias pessoas passavam ali para comprar pão. Detalhe, ali era só a padaria. O dono da padaria, ele comprava aquelas latas de manteiga e deixava lá. Você podia comprar o pão e comer lá mesmo, pão quentinho. Era lata ainda, gente, você acha? Isso porque eu não sou tão velho. E a gente passava lá e comprava, só que não era pão francês. Esse negócio de pão francês é francês mesmo, né? Naquela época era bengala. E a gente comprava as bengalas e lotava de manteiga e ia embora comendo. Pão quente é gostoso na hora. E Deus tem para mim e para você o pão de cada dia. E nós temos visto, a gente nota que há uma geração de cristãos que vive mendigando pão. Eu gosto de torrada. Torrada é fitness, né? Mas o bom mesmo é pão. Quem come torrada come quando? Né? O bom é o pão. E a torrada é o quê? Ressequida. Embora seja gostoso, você põe a sua manteiguinha, um orégano, fica bom, mas não é igual ao pão. E tem gente que está vivendo de torrada existencial, torrada espiritual, torrada emocional, ressequida. Gente que está vivendo e torrada não enche, gente. Não enche. Mas Deus quer trazer para nós o pão nosso de cada dia. Êxodo capítulo 16, versículo 4, ele diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Então diz para o povo que vai ter porção diária para todo dia. Vai ter porção para cada manhã, Moisés. Eles estavam reclamando porque não tinha pão, eles estavam reclamando porque estavam com saudade da cebola do Egito, eles estavam reclamando porque lá tinha carne, agora não tinha mais nada, e que eles iam morrer no deserto, e Deus falou: peraí, vocês estão reclamando assim? Não se preocupa, todo dia vai ter porção diária para vocês. Tanto de pão, que depois ele mandou as codornizas também.
Êxodo capítulo 16, versículos 13 a 20, Êxodo 16, de 13 a 20, diz assim: E aconteceu que à tarde subiram codornizas e cobriram o arraial, e pela manhã jazia orvalho ao redor do arraial, e quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa fina, uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra, e vendo os filhos de Israel, disseram uns para os outros: que é isso? Porque não sabiam o que eram. Disse-lhe, pois, Moisés: esse é o pão que o Senhor vos deu para comer, e esta é a palavra que o Senhor tem dado: colhei dele, cada um conforme o que pode comer. Pega só o que você vai comer, olhudo, pega só para você, a sua porção, aquilo que vai te satisfazer. Deixa eu achar. Sim. Uma medida para cada cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda, ou seja, na sua família. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com a medida, não sobejava ao que colhera muito, e nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu o tanto que podia comer. E disse Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns deixaram dele para o outro dia. E criou o bicho, e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra ele. A medida certa, a medida correta, não era para guardar para o outro dia, era para aquele dia. Por que era só para aquele dia, irmãos? Por que tinha que ser a medida para cada dia? Porque no outro dia ia ter de novo. No outro dia o padeiro do céu ia passar. No outro dia ia cair esse elemento que diz que era uma delícia e parecia, sei lá, pão de mel, sabor de mel. O trem era gostoso, era bom. E todo dia tinha maná, todo dia tinha pão. Não ajuntem para amanhã, porque hoje é o suficiente. Mas o que eles fizeram? Não, vamos guardar um pouquinho para amanhã, vai que o padeiro não passa. O que aconteceu? Azedou, apodreceu e deu bicho. Azedou, apodreceu e deu bicho. Deus envia, amados, para mim e para você todos os dias, o alimento. Mas não é só a comida, é a satisfação para tudo na nossa vida. Talvez hoje o teu dia tenha sido difícil, tenha sido ruim, tenha sido amargo, talvez você tenha recebido uma notícia má, sei lá, talvez tenha acontecido alguma coisa que roubou a sua paz. Mas Deus preparou para você hoje a medida certa para esse domingo. Apesar de você talvez não se sentir tão feliz, Deus te alimentou hoje em todas as áreas da sua vida. E é por isso que você está aqui hoje. Se você talvez estivesse tão cansado, tão machucado, você nem tinha vindo. Deus cuidou dos detalhes para você. Deus cuidou das entrelinhas. Mateus 6, 26, 27 diz: olhem os passarinhos, que não se preocupam com o alimento, não precisam de semear, nem de colher, nem de armazenar comida, pois o vosso Pai Celestial é quem sustenta, e para Ele vocês têm muito mais valor do que os passarinhos. As vossas preocupações podem porventura acrescentar um só momento da vossa vida? Vocês já repararam que Santa Fé tem bastante arara, não é verdade, irmãos? E é muito bonita as araras, eu fico assim, acho demais. E passarinho bonito é passarinho solto, né? É livre.
Você já parou para pensar que as araras, vamos falar delas que elas estão aqui entre nós, Deus prepara alimento para ela todo dia. Arara é bonito, né? Você não acha arara bonito? Quem aqui acha arara feia, levanta a mão. Arara é bonito, amém? Então fala para o seu irmão, você é mais bonito que uma arara. Você é mais bonito que a arara, viu, Ellen? Você é mais bonito que a arara. E se Deus cuida das araras, Ele cuida de você. Ele cuida dos detalhes. Tem um texto lá em Salmos 37, 25, que diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem seus filhos mendigando pão. Já fui novinho, agora estou velhinho e nunca vi os filhos de Deus mendigar o pão. Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida. Tem uma outra passagem lá de 1 Reis, capítulo 17, 14 a 16, que diz assim, 1 Reis 17, de 14 a 16, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo intermédio de Elias. Não faltou a farinha, não faltou o azeite. E é interessante a gente pensar que Deus trata com essas coisas de elementos que nos alimentam, porque a gente é muito voltado para isso, mas isso é em tudo da nossa área. Não vai faltar para os seus projetos, não vai faltar tijolo para a construção, não vai faltar para você atingir objetivos, não vai faltar para concluir a faculdade, não vai faltar para o casamento, não vai faltar para tudo que você imagina, não vai faltar, porque não vai faltar farinha e nem azeite na panela. Isso está usando uma claro, aconteceu, mas traz isso para aquela área em que você acha que vai faltar. Pastor, eu estou desempregado, pastor. Pastor, um parente meu está com uma doença terminal. Não vai faltar. Não vai faltar. Pastor, eu estou cheio de crise existencial. Eu não sei o que eu faço mais. Que bom que você não sabe mais o que você faz, que você chegou agora no fundo do poço. Agora é hora de confiar e esperar em Deus. Agora é hora de deixar Deus agir. Agora é hora de relaxar. Porque o profeta disse para aquela mulher: querida, ela falou, mas eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolinho para eu e meu filho comer, e depois nós vamos morrer. Ela falou assim. Ele falou, então antes de você fazer o bolinho para o seu filho comer, faz o bolinho e me dá para eu comer. Que profeta mesmo, né? Zoiudo. Ela falou, não. Bom, eu não sei se ela falou não, mas eu estou falando o que ela falou. Ele falou, filha, fique em paz, não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija. E o tempo que ele ficou lá, eles comeram até que a chuva veio. Deus mudou, né, gente? Deus mudou? Mudou? O que vocês acham? Deus mudou? Não. Se Ele não mudou, por que a gente está preocupado com o pão nosso de cada dia? Me responda.
Por que você está preocupado com o pão nosso de amanhã, se o pão de hoje já está aqui? Por que você está preocupado com coisas que não competem mais a você se preocupar? Por quê? Você já não reparou que as coisas elas vão se ajeitando? Quantos aqui já passaram por problemas? Levanta a mão, quem já passou por uma grande aflição. Você morreu, você está preso, você está aqui e não passou? Não passou? Por que você está preocupado agora? Pastor, mas é difícil o que eu estou passando. Só eu sei, é verdade, só você sabe, mas Deus também sabe. As coisas vão se ajeitar. As coisas vão se ajeitando. Eu falei, acho que foi aqui, eu não sei onde eu falei, que o caminhoneiro coloca os bois lá naquela parte lá onde põe os bois, e eles entram lá e ficam agitados, mas com o passar da viagem, o que acontece com os bois? A carga se ajeita. Um encostando no outro e vai embora. Né? A carga se ajeita. E na sua vida também é assim. A carga vai se ajeitar. Mas não fica preocupado com o pão de amanhã. Se preocupa com o pão de hoje. Esses dias estava conversando com alguém, Zé, e alguém falou assim: pastor, piscicultura é uma criação de alto risco. Não é verdade? Falei, mas por quê? Ele falou, em tal lugar, o rio trouxe uma bactéria e matou todo o criame. E o cara, falei, gente do céu, alto risco. Mas sabe de uma coisa? Deus está lá cuidando de cada peixinho. E se a bactéria passar, ela vai passar direto, mas não vai entrar lá. Sabe por quê? Deus cuida do pão nosso de cada dia. Deus cuida. E nós ficamos preocupados com coisas. Na verdade, a Bíblia fala que nós não devemos nos preocupar com coisa alguma. Não nos preocupar com nada. Deus não mudou e não mudará. Fala isso para o seu irmão. Deus não mudou e não mudará. Agora diz assim para ele: tem pão quente para a sua vida todos os dias e não vai faltar. Amém? Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração e fecha os olhos. Coloca a mão no seu coração e fecha os olhos. Agora você vai repetir assim comigo: entrego o meu caminho ao Senhor, confio nele e Ele agirá. Salmos 37, 5. Amém? Confio, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. E Ele agirá. Se as coisas estão fora do controle para você, confia em Deus, deixa Ele ajeitar a carga, deixa Ele, não acelera muito, porque carro com a carga destoada, Giovanni, tomba. Vai numa velocidade boa para a carga ir devagarzinho. Se a semana foi difícil, confia em Deus, porque a outra semana está começando e pode ser que ela seja mais difícil ainda. Que isso, pastor? Mas Deus vai estar com você. Ou pode ser não, em nome de Jesus, essa semana vai ser a resolução de tudo. Viu como é gostoso ouvir essas coisas?
Confia em Deus. Quando as coisas não estão dando certo, talvez é porque você esteja no controle. Deixa Deus controlar agora. Deixa Deus controlar. Porque o pão nosso de cada dia é o suficiente. Isaías 26:3 diz, e eu vou terminar: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Tu, Senhor, guardará em perfeita paz. Irmãos, a palavra de Deus é suficiente para nós, não é verdade? Eu estou lendo isso daqui, eu estou falando para vocês, eu estou imaginando algumas coisas, mas o meu coração está se enchendo de alegria. Eu falei, oh Deus, obrigado, porque isso é o suficiente para eu continuar vivendo, né, irmã Marilene? Não é verdade? É o suficiente para eu continuar caminhando. Porque o pão nosso de cada dia, Deus tem para nós. Amém?